A paz do Senhor a todos os amados irmãos, é o pastor Otomires novamente, com mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Eu quero neste momento deixar para nossa meditação um versículo na palavra do Senhor que está registrado em Gênesis capítulo 1 e versículo de número 26. E ao ler este versículo nós estaremos falando sobre as 5 fases de atuação do Espírito Santo de Deus em toda a história, enquanto vida estivermos aqui na face da terra. Amém? Então, as 5 fases da atuação do Espírito Santo. Então, eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí, neste momento, nós iniciaremos falando aqui a respeito destas 5 fases da atuação do Espírito Santo na história. A primeira fase que nós contemplamos na Bíblia Sagrada é esta fase que nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que fala: façamos. Quando aqui esse texto, esse versículo aqui fala façamos, nós entendemos que não havia somente uma pessoa, havia mais pessoas. E aqui está referindo à Trindade Santa. Está referindo ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Então, disse aqui: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e daí por diante. Então, a primeira atuação do Espírito Santo foi, a primeira fase da atuação dele foi na criação. Então, ele foi uma das pessoas que trabalhou no desenvolvimento de toda a criação aqui na face da terra. Agora nós vamos passar para a segunda fase. A segunda fase da atuação do Espírito Santo foi na fase das leis. Como o Espírito Santo ele trabalhava nesta fase, nas leis. O Espírito Santo ele trabalhava atuando somente em 4 classes de pessoas, que seriam elas: os reis, os sacerdotes, os profetas e também os juízes. Eram as 4 classes de pessoas que nas leis o Espírito Santo trabalhava. E você vai me perguntar: mas pastor, então o Espírito Santo não trabalhava na vida das outras pessoas? Sim, trabalhava. Porém, não habitava nelas, trabalhava de acordo que elas ouvia as leis, ouvia a palavra que era ministrada a eles, que eles obedeciam. O Espírito Santo de Deus, ele trabalhava de uma forma através da palavra. Se você for olhar o livro de Samuel, você vai ver que naquela época era de grande valia a palavra. Não tinha revelações na época de Samuel, não tinha sonhos. E você vai ver que a palavra era de grande valia. Quando eu falo que a palavra era de grande valia, porque o Espírito Santo ele trabalhava através do ensinamento da palavra. Amém? Então, a primeira fase é que o Espírito ele trabalhou na criação. A segunda fase é que o Espírito Santo ele trabalhava sobre as 4 classes de pessoas, que seriam reis, profetas, juízes e sacerdotes, que seriam lideranças, que estaria ministrando com a responsabilidade de ministrar e ensinar toda a nação que ele estava à frente. Amém? Então, esta foi e é a segunda fase do trabalhar do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo aqui na história. A terceira fase é a fase que ele trabalha na igreja. Quando é que iniciou esta fase do trabalhar do Espírito Santo na igreja? Iniciou lá em Atos capítulo de número 2. Ali agora, na igreja, começa ali uma nova fase.
O Espírito Santo, em Atos 2, ele desce como um vento veemente impetuoso e enche toda a casa. E ali todas as pessoas foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Foi promessa que Deus tinha já feito lá no capítulo de número 24 e versículo de número 49, se não me falha a memória, de Lucas, né? Para que eles ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, ou seja, revestidos do Espírito Santo. E ali 120 pessoas eles receberam porque o Espírito Santo desceu sobre eles ali. Quando desce sobre eles, eles eram representantes ali da igreja, 120 pessoas, que deu início à igreja. E o Espírito Santo, aquele dia ele desceu no dia de Pentecostes, mas se você me perguntar, hoje ele vai descer sobre a nossa vida? Não, hoje ele não vai descer sobre a nossa vida. Como é que ele trabalha na nossa vida? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ele não desce, ele já entra, ele já está habitando com gemido inexprimível ao redor de cada um de nós. Então, todos aqueles que derem espaço para o Espírito Santo, aceitando a Jesus Cristo e a palavra, e seguindo a Jesus Cristo, é normal e óbvio que ele estará adentrando, tomando posse de cada um de nós e nos tornamos igreja. E estamos nos preparando para a salvação. Então, primeira fase, na criação. Segunda, ele trabalhou nas leis. Na terceira fase, ele desceu no dia de Pentecoste. Hoje ele não desce mais, ele habita entre nós e dentro de nós. Entre nós, toda a humanidade, mas dentro de nós, igreja. Então, ele está trabalhando com a igreja. Por que que ele desceu no dia de Pentecoste e hoje ele tem que habitar dentro de nós? É porque seria impossível um homem ou uma mulher desenvolver dons espirituais se o Espírito Santo não habitasse dentro de cada um de nós. Então, o Espírito Santo é justamente, ele veio para nos revestir de poder e autoridade. Para quê? Para pregar o Evangelho, também de desenvolver os dons espirituais. Então, sem o Espírito Santo, não tem como ninguém desenvolver os dons espirituais e muito menos conseguir ter, né, os frutos do Espírito dentro dele. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, e daí por diante. Então seria impossível. Então tem que haver a habitação do Espírito Santo de Deus. É a terceira fase. É ele trabalhando sobre a igreja. Qual é a quarta fase da atuação do Espírito Santo? Muitas pessoas que dizem que no dia que a igreja for tirada da face da terra, no arrebatamento, então, inicia-se a tribulação, o período de tribulação. E muitos têm uma linha de raciocínio, e a gente respeita, que o Espírito Santo será tirado também e ele vai ser levado com a igreja. Mas nós não entendemos assim porque a palavra de Deus não dá esse respaldo. Então, o Espírito Santo, quando a igreja for levada, ele ajuda a igreja a subir até os ares e aí ele continua trabalhando também na tribulação. Por que que ele continua trabalhando na tribulação? E é o nosso entendimento, é a linha de raciocínio nossa e que nós defendemos. É porque na tribulação é um período que já está dizendo tribulação, onde as pessoas, elas vão, por mais que elas ali não vão negar a Jesus, vão morrer por amor a Jesus, vão ser perseguidos por amor a Jesus e não vão aceitar a marca ali da besta, elas também, elas terão que ter o trabalhar do Espírito Santo. Por quê? Eu vou te explicar, porque senão não haveria salvação. A salvação, ela é mediante o convencimento do Espírito Santo ao homem do pecado, do juízo e da justiça. Se, por exemplo, o Espírito Santo fosse levado, tirado com a igreja, então não haveria mais salvação. Então quer dizer que não salvaria ninguém da tribulação.
Porque, veja bem, o Espírito Santo, ele não vai habitar dentro das pessoas no período da tribulação, é diferente de hoje. Mas ele vai trabalhar falando com as pessoas, tentando de todas as formas convencer as pessoas a manter firme e fiel ali no período da tribulação, a fim de que elas se salvem. Ora, se o Espírito Santo não trabalhasse no período da tribulação, nenhuma alma se salvaria, até porque elas já estão atribuladas. Se estão atribuladas é porque o Espírito Santo não está habitando dentro delas. Então já estão atribuladas, elas vão passar pelo período da tribulação. Se está trabalhando de fora, está tentando convencer, falando no ouvido, a todo momento, ensinando, olha, fique firme, fique na presença, não arrede da presença, porque ainda tem jeito, você vai se salvar. Mas não aconselho ninguém ficar para passar por este período que o Espírito Santo está trabalhando agora por fora na vida das pessoas, porém todas as pessoas, independente de ser conhecedor ou não da palavra de Deus que ficarem, passarão pelo momento de tribulação. Isso, todas as pessoas serão atribuladas, perseguidas, mortas, porém muitos salvos e a maioria condenados. Amém? É a quarta atuação do Espírito Santo. Na tribulação ele trabalha? Sim, Senhor, porque senão ninguém salvaria. Então, quando ele está trabalhando, está convencendo o homem do juízo, né, e do pecado e da justiça. Então, sim, ele vai estar ainda trabalhando, atuando. E agora nós vamos para o quinto ponto para a gente encerrar. Quando é que o Espírito Santo ele trabalha pela última vez e aí agora você não vê mais ele trabalhando na vida das pessoas, da humanidade, né? E aí encerra a sua atuação. Será no dia do juízo final. No dia do juízo final, a igreja e também os anjos que estão com a igreja, com Cristo, estarão naquele dia do julgamento das nações ímpias que serão condenadas, tirada do lago de fogo, tirado, aliás, do lugar de tormento e lançada no lago de fogo. Então, tem que haver ali a habitação do Espírito Santo ainda com a igreja. Por que tem que haver habitação ainda do Espírito Santo ali? Porque o Espírito Santo ali, ele é também o que traz a justiça para a igreja. A igreja ela tem que ser justa, então ela tem que praticar a justiça. E nós só conseguimos ser praticantes da justiça quando nós temos a habitação do Espírito Santo. E até porque ali está sendo um julgamento que ainda não é lá nos céus. É um julgamento nos ares. Então, o que acontece? Então, o Espírito Santo, ele atua ali, né, pela quinta vez, a atuação dele, e a última atuação, que será o trabalhar dele na igreja, para que a igreja efetue a justiça sobre o julgamento de todos os ímpios que haverá no dia do juízo final. E a partir daí, novos céus, nova terra, e para todo sempre na eternidade com o Senhor. Amém? Espero que você gostou, aprendeu algo aqui neste vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, dê uma boa tarde a todos vocês, a toda a sua família, que o seu ministério seja uma bênção, que você continue nos ajudando a firmar este canal, deixando aí o seu joinha, também inscrevendo no nosso canal, tá bom? Eu deixo esta palavra para vocês, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, permitindo Deus. Amém?